Fernando, a gente teve nos últimos meses uma mudança assim radical na vida de todo mundo. A gente está todo mundo em casa quase o tempo inteiro. E primeira pergunta que eu queria fazer para você, assim, como que essa mudança radical dos hábitos das pessoas e do cotidiano aparece nos dados que vocês têm, que são tão amplos, que mostram muito como as pessoas estão vivendo, né? Como que isso aparece nos números da Visa? Olha, João, ele aparece assim, vou usar um termo técnico aqui com você, mas a gente tem um negócio que a gente chama de cartão não presente, tá? O que é o cartão não presente? É quando você não está com o cartão na sua mão fazendo uma transação no estabelecimento. Ou, mais conhecida, compra pela internet, tá? Então, isso representa um pedaço das transações. Então, a mudança mais observada nesse cenário foi o seguinte: o número de transações com cartão não presente cresceu demais. Obviamente, o motivo é óbvio, né? Porque as pessoas estavam em casa, mas isso traz junto uma série de desafios, tá? Por que ele traz uma série de desafios? Eu vou te dar um exemplo aqui, aí depois a gente pode aprofundar aqui a história para ver como é que a gente está tratando isso. O João, né, agora está em casa, ou está em casa desde março, né? E aí descobriu que não ia poder ir mais à academia. Não ia mais poder ir à academia, e um dia o João falou assim: putz, eu vou comprar aqui uns elásticos, uns pesos, um colchonete, alguma coisa. E resolveu entrar num site que vendia esse tipo de equipamento, mas ele resolveu fazer isso numa quinta-feira, depois que ele fez todas as atividades dele, eram 11h30 da noite, tá? Então você imagina, o João, 11h30 da noite, comprando num site que ele nunca tinha comprado, um valor de compra provavelmente não usual para ele, e o tipo de estabelecimento também não. O que é essa transação, João? É uma fraude. Em qualquer tipo de leitura anterior, essa transação era uma suspeita de fraude. A resposta é o quê? Nega a transação, protege o João. Alguém pegou o dado do cartão do João e está fazendo uma compra que não tem nada a ver com o comportamento do João. Então, esse é um dos tipos de leituras que a gente tem aqui e que a gente teve que se antecipar. Quando começou esse negócio, a gente teve que se antecipar e ir para os agentes de mercado e explicar, falou, olha, vai acontecer isso aqui. Nós vamos ter que mudar regra de autorização, forma de contato com as pessoas, a regra nos próprios estabelecimentos, que tipo de acompanhamento a gente vai fazer dessas transações, como é que a gente monitora, porque senão o que você ia ter era um monte de João recebendo não. E naquela hora que você mais precisa do seu meio de pagamento, ele não estaria lá para você. Legal, Fernando, que eu passei exatamente a situação que você descreveu, mas não foi negado, então estava bem adaptado já. Que bom, que bom. Então, esse trabalho já tinha sido feito quando você resolveu fazer essa compra aí, que bom. E do lado do consumidor, Fernando, você acha que essa situação ajudou a convencer e atrair as pessoas que tinham medo de usar cartão em transação na internet e as pessoas estão mais familiarizadas? Como é que vocês estão ouvindo do lado do consumidor sobre essa nova experiência? Olha, ela claramente ajudou, tá? Então, tem algumas coisas até às vezes quando a gente brinca, nossa, precisou ter uma pandemia para isso acontecer, né? Pois é. Tem dois movimentos, Daniela, nisso. Um é o consumidor entender como é que é o procedimento daquela. Muita gente nunca tinha feito, né? Uma compra pela internet. Ah, será que é seguro? Será que não é seguro? Então, teve muito tutorial, tanto nosso quanto dos estabelecimentos, dos próprios adquirentes, para as pessoas, como é que faz uma compra segura na internet, olha no site se tem o cadeadinho, olha se aquela página é daquele jeito. Tem vários sites que mandam uma mensagem para você, que a gente chama de autenticação, pedindo para confirmar se você é você mesmo. Isso é bom também. Então, teve todo um processo educativo para isso, né? E teve também um outro processo, que é do ponto de vista dos emissores dos cartões, né? De instruir os seus clientes também e mudar, como eu falei, mudar as suas regras para que isso fosse aceito, para que aquela experiência fosse uma experiência agradável, né? Que ele não tinha mais alternativa. Aí vários fizeram esses movimentos, né? Tutoriais, gravação de vídeo e tal, mas o grande trabalho mesmo foi por trás, né?
no que a gente chama de back-office, de saber ler aquelas transações, aqueles comportamentos e transmitir de volta para o consumidor uma segurança. Então, por exemplo, uma confirmação de compra é uma coisa que transmite uma segurança muito grande para o consumidor. A gente trabalha sempre com esse processo de experiência do usuário, né? E aí a gente tenta, isso é uma coisa engraçada, você tenta fazer com que a transação seja o mais fluida possível e sem fricção, né? Então, você tem esse processo de pedir uma autenticação. Por exemplo, nesse caso do João, se a transação fosse muito diferente, alguém pediria para o João, fala assim, João, confirma que você é você mesmo. Pode ser um SMS que você recebe e responde de volta, pode ser uma biometria no seu celular, pode ser uma pergunta-chave, alguma coisa dessa natureza. E depois disso, a transação fluiria normalmente. Mas tem um passo ali de validação. E quando a gente estava fazendo a experiência do usuário, a jornada, o que a gente observou, e a gente fez teste com várias pessoas, era o seguinte, a pessoa ficava esperando uma resposta positiva para a autenticação que ele fez. Não era bastante simplesmente, você autenticou, então a transação seguiu. Aí a pessoa ficava, mas será que ele me identificou mesmo? Então a gente, a gente colocou um passo a mais, que era uma resposta de volta, falou assim, ok, você foi autenticado, parabéns, obrigado, porque assim, a gente percebeu que isso dava uma segurança maior para o consumidor. Então era contraintuitivo quando você pensa em jornada, né? Tem menos passos, eu incomodo menos o consumidor, mas na verdade ele falou o seguinte, agora eu tenho certeza que esse passo eu já passei, vamos para o próximo, que é o pagamento, né? Então esse aprendizado foi interessante. Isso a gente falando de compra não presencial. Agora teve um outro, e aí eu vou dividir aqui com vocês, que é bem interessante. A gente está falando sobre pagamento por aproximação há algum tempo, tá? Pagamento por aproximação é aquilo que você pega o seu cartão, que tem uma tecnologia NFC, você só aproxima do POS, né? E não precisa digitar sua senha ali, ou você pode usar ele no transporte público. E tem também os vestíveis, como a gente chama, né? Tem relógio, tem pulseira e tem as carteiras dentro dos celulares. E isso foi um negócio que a gente vem há tempos trabalhando com a indústria, muda o menu do POS para começar pelo valor. Olha, começa pelo valor, aí depois aproxima o cartão, aí valida a transação. E aí treina, faz campanha de incentivo, faz campanha promocional. Se você fizer tantas transações sem contato, você concorre a um prêmio, tal, não sei o que lá. O que aconteceu? Chegou a pandemia. Com a pandemia, o que chegou? O medo que ninguém quer encostar em nada. Dentro do cartão, exato, na maquininha, exato. E aí, você chega agora em qualquer estabelecimento, grande, pequeno, barraqueiro que seja, a pergunta que ele faz para você, ao invés de ser débito e crédito, que era tradicional, né, é por aproximação? Ou seja, sensacional, mudou mesmo. O maior educador do pagamento por aproximação foi a pandemia.